Olá, tudo bem? Eu sou Ângelo, professor de Biologia, sou especialista em análises clínicas e mestre em educação. Bom, você clicou nesse vídeo porque você está interessado ou interessada em saber dos cuidados e dos perigos do sexo anal, não é isso? Então, mas antes de eu começar a falar desse assunto, eu quero que você dê um like nesse vídeo agora, por favor, senão depois você esquece. E aí, se você não gostar, você pode desmarcar, tá bom? Mas eu tenho certeza, se você não gostar, você não vai esquecer. Mas eu espero, sinceramente, que você aproveite muito bem esse conteúdo, porque ele é de grande importância para a nossa saúde. Também quero te convidar para que você acesse a minha página no meu site, tá? angelovieirabiólogo.com. Lá você vai encontrar todas as minhas redes sociais, lá no canto superior direito do seu vídeo, tá bom? E também, se você se interessar por um curso referente a desempenho em ação, para melhorar a sua motivação, a sua organização, o seu foco e melhorar a sua alimentação para que você tenha melhores resultados nas provas, melhores resultados no seu trabalho, então dá uma olhadinha na minha página de vendas e conheça aqui o meu curso, tá legal? Bom, então agora vamos a aquilo que te fez parar nesse vídeo. Veja bem, não é de hoje, é muito tempo atrás, há muitos séculos atrás, esse tipo de atividade sexual, né, o chamado coito anal ou sexo anal, ele é praticado. Gera muita curiosidade e também gera muito preconceito, como também existe todo um movimento por aí na mídia e tal, na mídia que eu falo, mais nas mídias de internet, tá? Para popularizar, vamos dizer assim, essa prática sexual. Porém, para muitos isso é um tabu. É um tabu por quê? Porque é uma prática sexual que se faz em uma região do corpo que não foi feita para a prática sexual. Essa é a verdade, tá? Então, olha, eu não quero aqui colocar nenhum tipo de julgamento a respeito do comportamento sexual das pessoas. Não, longe de mim também tentar influenciar o comportamento sexual de qualquer pessoa que seja, mas é uma obrigação, uma vez que o meu canal é ligado à educação, colocar para vocês alguns riscos e algumas formas de prevenção e de controle desses riscos, tá bom? Então esse é o objetivo desse vídeo. Então, não tem como você falar de sexo anal se antes conhecer algumas características, tá? Da região que você vai utilizar para fazer essa prática, certo? Então aqui eu tenho duas coisas, duas imagens importantes que eu peguei aqui, responsabilidade da publicação do doutor Derival Afonso. Bom, então o que eu quero dizer para vocês? Olha só, a anatomia, né, do aparelho reprodutor masculino e feminino, rapidamente para você entender como isso funciona e por que nós devemos ter certos cuidados, tá? Então aqui vamos começar pelo aparelho reprodutor masculino. O aparelho reprodutor masculino, ele tem a função de produzir e fornecer um gameta, que é o espermatozoide, que contém a informação genética do homem. No momento da fecundação, o homem vai contribuir com 50% dos seus cromossomos para compor um novo ser, um filho ou filha, enfim. Aí você tem aqui a parte que é tanto excretora como reprodutora. Por exemplo, a bexiga urinária, tá aqui o pênis, tá? Em vermelho você está vendo aqui a uretra, tá bom? Aqui você está vendo a próstata e aqui você está vendo uma bexiga urinária, tá? Aqui estão os testículos, tá bom? E essa parte de próstata, vesículas seminais estão aqui,
tá? São partes do aparelho reprodutor masculino. O testículo produz os espermatozoides, né? As vesículas seminais produzem a maior parte do sêmen, né? Que tem as substâncias que vão fazer o espermatozoide se alimentar, se nutrir, tá? E a próstata também, que tem um líquido prostático, que também vai ter funções importantes para o bom funcionamento do espermatozoide e conseguir fazer a fecundação do óvulo, tá bom? E aqui você tem, nessa parte aqui de vermelho, você tem a parte do reto e ânus, tá? Então aqui você tem, por exemplo, essa região do reto, né, tem uma forma de uma ampola, né? Uma forma bem alargada, certo? E aqui o ânus. Vocês estão percebendo que existe um afunilamento aqui, tá? Então há um fechamento aqui e que tem a musculatura, tem musculatura de um lado e de outro. Essas musculaturas, elas formam os esfíncteres. Esfíncteres são válvulas do corpo humano, tá? Tem vários lugares que tem esfíncter, tá bom? Então você vai ver que no ânus também tem. Por quê? Porque você controla, né, a saída das fezes. Você que controla, você que comanda, tá bom? Mas quando você vai sentir vontade de ir ao banheiro? Quando as fezes estiverem aqui, nessa ampolinha, que é o reto, tá bom? Quando ela chegar aqui, aí é que você vai sentir a necessidade de ir ao banheiro. Aí você vai liberar, tá, essa musculatura estriada esquelética voluntária que tem do lado de fora do ânus para liberar as fezes, tá? Uma vez que existe uma outra musculatura lisa por dentro que já está sozinha liberando aquela sensação, tá, de que está no momento, está na hora de você ir ao banheiro. Legal? Então isso aqui é uma situação do aparelho reprodutor masculino. Bom, então vamos lá. O que tem a ver com a parte do homem? Vamos supor, o homem está lá fazendo o sexo anal. Então vamos supor que ele seja o ativo, né? Então o ativo. Então ele está usando o pênis no ânus de uma outra pessoa. Então vamos lá. Aqui na parte da frente da próstata, aqui ó, existe uma camada aqui de tecido protetor. Essa camada de tecido protetor, tá, semelhante a uma cartilagem, ela faz uma espécie de máscara na frente da próstata. Por quê? Porque durante o ato sexual existem movimentos que causam atrito. Não existe ato sexual sem atrito. Então esse é um princípio básico que a gente vai ter que levar em conta. Agora, se for o sexo anal, então o atrito vai ser maior, porque não é um órgão de fecundação, é um órgão de excreção, tá? Então ele vai ser totalmente diferente. Então talvez por isso, por ser de difícil acesso, cause tanta vontade, tanto desejo em maior quantidade em homens do que em mulheres. Mas vamos lá. Aqui que vai acontecer? Ó, então, quando você estiver fazendo o ato sexual anal, o que vai acontecer? Vai aumentar o atrito. Tá? Então essa base do pênis, a raiz do pênis, ela vai para trás. Aqui você tem a sínfise púbica, que é o osso da frente da bacia. Então o pênis vai estar ereto e ele vai estar indo para trás, para trás, para trás. Então essa máscara que a próstata tem, ela protege ela do atrito, tá bom? Protege ela do atrito. Ok? Então por aí. Então vamos ver. Se esse homem estiver fazendo essa prática sexual com outro homem, o que vai acontecer? O pênis dele vai entrar por aqui, tá? Na região do ânus e do reto, certo? Para começar, olha só uma complicação. Vejam que essa ampola do reto, ela é bem próxima da próstata. Tanto é que quando a próstata está crescida, está aumentada, o médico chamado de urologista, o médico que cuida dessa parte, né, ele faz o toque retal. Então ele insere o dedo aqui, então qualquer inflamação na próstata, ela vai empurrar esse tecido para trás e vai fazer um lombinho aqui no reto. Então é normal que o homem
tenha uma marquinha aqui, um carocinho no reto, que o médico observa no exame de toque, que é o exame que dura, a partir do momento que ele coloca o dedo e insere, vai demorar o quê? Uns 5 segundos talvez, tá? Então não é um exame demorado, mas dá para perceber que ela está aumentada. Por quê? Porque ela empurra para cá. A questão é que a proteção que a próstata tem na frente para evitar ser machucada pelo recuo dessa parte por conta do coito, desse lado aqui não tem. Então o que acontece? Quando o pênis entra por aqui, tá? Ele pode pressionar a próstata para lá. E a próstata ela pode se ferir, ela pode causar, por atrito, por repetição dos tecidos contra ela, causar um pequeno crescimento, tá? E esse crescimento ele vai fazer com que essa lesão ela consiga causar algum incômodo a longo prazo, por exemplo, tá? Caso essa prática seja constante. Então aí o homem vai sentir algum tipo de desconforto e provavelmente pode acontecer um crescimento anormal dela na parte de trás. E tem mais, pode acontecer também um sangramento, tá? Um sangramento que pode ser recorrente. Então, a partir desse momento, existe um risco maior de um crescimento anormal da próstata e que, inclusive, pode ser uma das lesões precursoras da formação de um tipo de tumor na próstata. Tá legal? Então, esta é um cuidado, é um problema que acontece com o homem se ele recebe o sexo anal, tá bom? Para quem faz, quem é o cara que é o ativo, o que acontece? Como aqui o ânus é um orifício mais estreito, o que acontece? Aumenta a quantidade de atrito. E tem um detalhe que agora eu quero falar, mas antes vamos pro feminino. Então no feminino, vocês percebam aqui que é o feminino, tá? Aqui está o osso do quadril, da bacia, o homem está aqui, a mulher está aqui, certo? E as diferenças, então, abaixo do osso aqui da sínfise púbica você tem a vagina, tá? Que aqui vai ter o que? Uns 8 centímetros, tá? Perdão, a uretra, né? A vagina é essa, que tem uns 8 centímetros. Tá? E aqui em cima o útero, repare que o útero está virado para frente, tá? Aqui é a bexiga urinária, aqui é a uretra, bexiga urinária, tá? Vagina, útero. Então, de frente para trás, a bexiga está à frente do útero, um pouco abaixo dele, tá legal? Então isso aí vai ser a anatomia básica da parte reprodutora da mulher. Aqui está o ovário e tudo mais. Muito bem. Aí na parte de trás, aí vai repetir a anatomia parecida com essa aqui, né? Uma pequena acomodação diferente, porque os órgãos reprodutores são diferentes. Mas enfim, você vai ter essa ampola, que é o reto, e aqui você vai ter o ânus. Vai ter as esfíncteres do lado de fora e do lado de dentro, tá? Sendo que a do lado de fora é voluntária, que controla a saída das fezes quando a mulher quer e assim por diante, tá bom? Porém, aí o que acontece? Na mulher não vai ter esse problema da lesão da próstata, certo? Mas tanto na mulher como no homem, o que acontece? A parte, só para ter uma ideia, só para te dar uma ideia. Se você fizer uma análise aqui da vagina, da parede da vagina ao microscópio, você vai encontrar diversas camadas celulares, tá? Cerca de 15 ou 16 camadas de células diferentes que vão fazer com que esse órgão seja preparado para receber o órgão masculino. Ele é preparado para isso, inclusive com células que fabricam muco, e é um muco mais líquido, um muco mais viscoso, para melhorar aquela situação do atrito, para diminuir o atrito e facilitar o ato sexual. Então, mesmo assim, gente, há lesões
microscópicas que sejam, mas acontecem aqui nesse canal, certo? E aí, inclusive, quando há a penetração, a posição do útero fica mais levantada para facilitar a fecundação. Então, toda essa parte aqui, reprodutora, foi preparada para fazer o ato sexual de uma forma menos agressiva possível. Agora, se for nessa região reto-anal, o que vai acontecer? Você não vai ter esse monte de camadas, tá, que protegem o orifício da corrente sanguínea, por exemplo. E aí o que vai acontecer? No lugar de você ter uma camada suave que produz líquido, que é um líquido viscoso, que é lubrificante e tal, não. Você vai ter uma camada mais rígida, ou uma camada mais rígida que só vai produzir uma cera, tá? É uma substância cerosa, não é lubrificante, ela não é para líquido, ela é mais para o sólido, uma cera, uma espécie, entre aspas, um verniz que está aqui para evitar que qualquer partícula, por menor que seja, de fezes, entre em contato com a corrente sanguínea, ou seja, essa região é protegida para isolar as fezes do organismo, tá? Para não cair na corrente sanguínea. Por quê? Porque essa região, ela é extremamente contaminada por bactérias. Essa é a questão. Então, o que acontece? Aí o pessoal coloca aqui, certo? E aí vai fazer o quê? Esse atrito, ele vai poder tirar, arrancar essas placas cerosas e fazer com que haja uma lesão. Essa lesão, ela pode fazer com que as bactérias migrem para dentro da corrente sanguínea. Isso é um problema, tá? Isso é um problema. Então essa é uma diferença entre um sexo convencional, vaginal, que é um ato sexual próprio para a reprodução, por isso o índice de desconforto é menor do que o sexo anal, que não é um local que não está preparado para ter esse tipo de coisa. Além do mais, existe um desconforto, né, total. Aqui você está vendo uma imagem, tá, histológica da parte da parede do reto, tá bom? A parte retal, certo? Aquela cápsula retal que é quando, ao chegar às fezes, começa a dar vontade de ir ao banheiro. Então você tem aqui uma substância, uma camada de estroma e células, né, e que formam um tecido em forma de prismas. Tá aqui, tá? Embaixo você já tem a musculatura e aqui já é tecido conjuntivo. Então não tem aquelas 15, 16 camadas, não. Você está vendo uma camada aqui só, certo? Depois você está vendo a camada muscular, depois você está vendo o tecido conjuntivo, tanto é que aqui, ó, já tem uma veia, hein? Então essa parede microscópica e essa fina camada muscular é o que está separando a luz intestinal, ou seja, a passagem do intestino, de uma veia, que se a bactéria atravessar essas colunas e chegar à veia, ela pode se espalhar pelo corpo. Esse é o risco. Tá? Esse é o risco, entenderam? Então isso aí é uma coisa em que é importante, a gente precisa levar em conta isso. As funções primárias do reto, eu coloquei aqui para você dar uma olhada também. A defecção controlada, é para isso que ele serve. Você sente vontade de ir ao banheiro quando o cocô está no reto, tá bom? Então o reto é capaz de armazenar fezes até a defecção seja conscientemente desejada. Aí eu quero chegar num ponto, daqui a pouco eu falo. Outra, as esfíncteres são os músculos que envolvem o ânus, tá? Eles estão em estado de contração tônica, ou seja, talvez eu acho que é o único sistema muscular que não está relaxado, está sempre em contrição. Ele está sempre fechado, né, o ânus.
tá bom? Impedindo a expulsão fecal. Então você relaxa ele quando ele tem que emitir as fezes, quando tem que defecar. A esfíncter do lado de dentro, que tem uma esfíncter por fora, que a gente controla assim, e outra aqui dentro, que a gente não controla. É um músculo liso, ele tem um controle involuntário. Então o esfíncter externo é o músculo esquelético. Músculo esquelético a gente controla. Então a grande preocupação que envolve muita gente que é adepto dessa prática é quanto a contaminação, a sujeira, tá? Se você colocar o pênis dentro do reto e ânus, vai sujar, tá certo? Vai sujar. Então algumas pessoas fazem uma ducha antes de fazer esse ato sexual. Então a ducha, ela tem algumas coisas que são inconvenientes, tá bom? Agora, por exemplo, a ducha para quê? Para não sujar o órgão masculino, para não sair cocô na hora. Então, tem alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, se a pessoa defecou, o reto está vazio. Então, por exemplo, a pessoa defecar, ela esvazia o reto. Então, o reto tem um tamanho suficiente para acomodar o pênis, se for o caso. Então, o reto é uma área do tubo digestivo, tanto masculino como feminino. Vou voltar aqui. Esse reto aqui, ó, aqui é o suficiente para acomodar, até esse primeiro gomo aqui, o suficiente para acomodar um pênis, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, em média dá o quê? 15 centímetros. E aqui tem o quê? Uns 18 centímetros. Então, dá para acomodar. Então, se a pessoa defecou, por exemplo, naquele dia, a não ser que ela defeque várias vezes, mas a pessoa se conhece quantas vezes ela defeca, ela vai saber. Quando está com vontade de defecar, é porque o reto está cheio. Quando não tem vontade de defecar, é porque ele está vazio. Pode ter sujeira acumulada nas paredes? Pode. E aí, o que vai acontecer? No ato sexual, vai sujar o pênis. Isso incomoda muitas pessoas que querem fazer ou fazem esse ato. Então, por isso que elas fazem a ducha antes. Então, na verdade, o que acontece? O pessoal chama isso aí quando suja o pênis, fala que está passando cheque. Bom, aí o que acontece? Olha só, quando você coloca a ducha, que é uma bombinha com uma mangueirinha em cima, né, um biquinho em cima, que você faz isso, você espreme ela e ela vai bombear a água aqui nesse lugar e vai lavar esse lugar. Depois você vai fazer a força como se fosse defecar e isso aqui vai descer no vaso sanitário. Então a pessoa repete isso e limpa, tá? Essa parte aqui, tá bom? Diminui o risco de sujar. Tá? Se ela estiver vazia, não tem fezes, mas para evitar sujeira ao redor, as pessoas fazem isso. Porém, qual é o problema dessa prática? Quando você lava, e principalmente quando você lava bem, lava muito, o que acontece? Você não só lava essa parede, tá? Ou aqui, como você também, nesse gominho que tem aqui para trás, para cima, tem fezes esperando para chegar aqui. Tá? Por isso que tem essa constrição aqui. Então o que vai acontecer? A água pode invadir essa outra parte, amolecer as fezes que estão mais duras aqui esperando e ela pode descer também. Então aí a ducha deu errado. Deu para entender? Então muitas vezes é melhor esperar que você já fez a defecção na parte da manhã, você sabe como funciona seu corpo, não vai ter defecção mais até a noite, você já se conhece, a não ser que você tenha um intestino totalmente descontrolado, mas você sabe mais ou menos os momentos em que você faz cocô. Então aí quando você não tem, está longe daquele horário, você tem essa parte livre, tá? Então isso é uma coisa que acontece, ok? E aí o reto. Aí qual é o problema? Vamos lá, direto que você vai entender. Aqui é a bacia, que é o osso do fêmur, o quadril. Aqui é a alçada do quadril, tá? Onde está colocado aqui, ó, o ânus, o reto, tá? Aqui o intestino grosso, tá? O cólon, tá? Cólon ascendente, sigmoide, reto e ânus. O que está acontecendo?
Essa gravura é para mostrar para vocês que existe do lado de fora, na parede dessa região, uma série de artérias e veias que tanto irrigam esses tecidos de sangue para nutrir esses tecidos, como também existem vasos sanguíneos venosos que levam substâncias como água, por exemplo, do intestino de volta para a veia cava, tá? Que vai para onde? Para o coração. Então aqui é um lugar que é vascularizado para chegada de sangue e saída de substâncias. As substâncias que geralmente são reaproveitadas daqui são água e sais minerais. Porém, é aí que mora o risco. Se houver uma lesão na parede do reto, o que vai acontecer? Bactérias podem migrar para a corrente sanguínea e elas vão subir diretamente para onde? Para o coração. Quando chegar no coração, o que vai acontecer? O coração vai distribuir para o pulmão e tudo mais. Você está tendo uma lesão por bactérias, uma infecção bacteriana causada por Escherichia coli, outros coliformes fecais que estão nas fezes. Isso é grave, gente, isso é muito grave. Então aqui um esqueminha básico aqui. Então, no coração, quando chegar no coração, onde temos as válvulas de chegada e as válvulas de saída de sangue do coração, principalmente se essas válvulas já têm algum probleminha, algum orifício, alguma ranhura, essas bactérias podem se acumular nelas, tá? E causar a endocardite infecciosa. Gente, geralmente uma endocardite infecciosa tá, causada por bactérias, elas advêm de problemas dentários. Infecções dentárias podem dar esse problema de endocardite, tá? Às vezes até por fungos, ok? Eles são introduzidas na corrente sanguínea e podem às vezes se alojar nas válvulas cardíacas e infeccionar o endocárdio, que é a parte da parede interna do coração. Geralmente é de onde? Dos dentes infeccionados. Mas também já existem comprovações científicas de que o coito anal também pode provocar a endocardite infecciosa, tá? Então, os cuidados, o que você tem que fazer, já que, bom, então, tudo bem, você falou tudo isso, mas eu estou muito afim, eu já faço e vou continuar. Então, vamos ter alguns cuidados também, né? Alguns cuidados que são importantes, uma higiene antes do sexo. A higiene é fundamental, tá? O uso de preservativos, tá? Que são importantes. O preservativo masculino, né? Que se ajusta perfeitamente ao pênis e melhora a parte de atrito e também evita troca de substâncias, porque também pelo sexo anal, o ativo, aquela pessoa que vai introduzir o pênis, tem mais chances de adquirir uma doença sexualmente transmissível ou infecção transmissível sexualmente, tá? Como AIDS, por exemplo, sífilis e etc. Então, o uso de preservativo é fundamental. Não faça sexo vaginal ou oral após o anal. Se for o caso, toda vez que termina uma relação anal, você tem que trocar ou tirar aquele preservativo, se for fazer de uma outra forma, uma outra modalidade, com um outro preservativo. O começo tem que ser, isso é uma coisa que é natural pela própria lógica, se o sexo vaginal tem que ser feito de forma vagarosa para se iniciar, o anal mais ainda, porque a situação de se machucar é bem maior, então precisa ter um maior cuidado e menos pressa para se realizar, tá? Também, depois que termina o ato sexual, o banho também é obrigatório, então antes e depois, antes higiene, depois higiene. E também
veja, depois que terminar o ato em si, o esfíncter anal não volta imediatamente à sua posição inicial. Ele fica dilatado por alguns minutos e tal. Então, e está machucado. Portanto, o ambiente onde se faz, o lugar onde se faz, também deve ser um lugar limpo, para você evitar qualquer tipo de infecção oportunista, tá bom? Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe, dê o joinha, inscreva-se no meu canal e aguarde os próximos vídeos, tá legal? Tchau!